Vamos lá. Pessoal, no artigo nosso primeiro artigo aí do ano, do Colin Russell, Ciência e Fé na Vida de Michael Faraday. Então, falar um pouquinho sobre o autor. Então, o autor é catedrático, História da Ciência, Open University. Eu não conheço essa universidade, nunca tinha visto, mas pelo jeito é inglesa. Departamento de História da Ciência e da Tecnologia e presidente da Sociedade Britânica da História da Ciência. E aí ele tem ele provavelmente foi convidado porque ele tem aí uma biografia do Faraday, né? Que ele fala aí sobre a fé e a vida. Bom, basicamente o Michael Faraday ele foi um cientista renomado. Alguns falam que ele foi o maior cientista experimental de todos os tempos aí, principalmente na área da física e da química, e uma pessoa de profunda fé cristã, né? Isso que chama atenção para nós, e é por isso que a gente está estudando ele. O autor ele apresenta as interações de ciência e fé na vida do Faraday, e ele apresenta dois modelos, né? E ele conclui que a melhor descrição da relação entre ciência e fé na vida do Faraday é um modelo convergente, né? Apesar dele mostrar um modelo divergente, e ele provavelmente está mais aí convencido com esse. Mas eu acho que o modelo divergente também faz sentido. O modelo divergente faz sentido no contexto do Faraday, né? E nos aspectos que ele toca em relação a ciência e fé, eu acho que faz sentido. A gente vai discutir isso aí mais para frente. Então, o artigo ele está estruturado dessa forma, tem uma introdução bem curta, um parágrafo, aí ele fala das raízes da fé do Michael Faraday, fala de um modelo divergente, fala do modelo convergente e os últimos anos, né? Bom, o Michael Faraday, né, então aí a fotinho dele com assinatura, ele foi então um cientista de destaque, né, nas áreas de eletromagnetismo, teoria de campos, leis da eletrólise, né, uma produção acadêmica ampla, bastante produção acadêmica. E eu achei necessidade aqui, né, apesar do autor não aprofundar, de ver um pouco o que ele fez, né? Então, o que o Michael Faraday fez que deixa ele tão famoso, né? Então, eu peguei esse textinho aqui de um site que tem bastante coisa sobre a vida dele, e basicamente as palavras que estão em azul são aí contribuições na área da física. Então, ele contribuiu na área de eletricidade, magnetismo, funcionamento do motor elétrico, indução eletromagnética, princípio do gerador elétrico, transformador elétrico, conceitos e ideias sobre campo elétrico e magnético, e mais especificamente equações de Maxwell, isso na área da física. Na área da química, ele descobriu o benzeno, inventou o que seria aí um rudimento do bico de Bunsen, né? Bico de Bunsen é como se fosse uma lamparina mais elaborada, né? Usada na química. Metalurgia, metalografia, experiência com gás, liquefação de gases, né? Métodos de refrigeração. O Faraday criou os termos eletrólito, ânodo, cátodo, eletrodo, íon e, mais importante, professor fulleriano de Química da Royal Institution. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Royal Institution, onde ele trabalhou, né? Então, uma cronologia aí simples, né, simplificada da vida dele. Então, ele nasce em 1791, né, bem naquela época ali,
Ele pegou o período ali, por exemplo, né, da Revolução Científica, a publicação do Darwin, né? Então toda aquela fase ali, e principalmente na Inglaterra, né? Toda aquela fase ali de florescimento científico e a busca por separação entre a atividade científica e a atividade eclesiástica, né? 1813 ele foi assistente do químico Humphrey Davy, isso já na Royal Institution. De 1816 em diante, ele frequenta uma capela sandemana. Então, o autor ele chama muita atenção para essa linha sandemana, que ele chama do cristianismo, né? Eu procurei, eu busquei informações sobre isso, mas o que eu achei foi coisa muito superficial, mas basicamente assim, ó, é uma linha que busca, né, a igreja interpretar a Bíblia e os ritos, principalmente os ritos de culto, conforme a igreja primitiva, né, a igreja lá do primeiro século, a igreja passada. Então, eles são muito simples nos rituais, quando comparados, por exemplo, com a igreja anglicana, né, e a igreja católica, que é muito mais pomposo e cheio de vestimentas e de imagens, né? Então, essa linha sandemana do cristianismo, ela é e é um movimento muito localizado, né, na Inglaterra, justamente como uma resposta ao anglicanismo, que apesar de ser uma forma reformada, tem muito, né, tem alguns aspectos da Igreja Católica Romana. Então, é uma busca assim pela simplicidade, pelas escrituras, né? Então, muito centrado nas escrituras, e mais ou menos isso, tá? 1821, casou-se, então, Sarah Barnard, no nome, ele se torna um membro da igreja, né? 1824, ele é eleito membro da Royal Society. Então, só para contextualizar, né, a Sociedade Real é a principal, e eu diria a mais importante, talvez, daquela época, sociedade científica, que juntava os cientistas aí da Inglaterra para, né, em uma sociedade. E tem a instituição era uma instituição real, né, promovida então pela monarquia, que tinha por objetivo principalmente o desenvolvimento da ciência. Então, em 1825, ele chega a ter um laboratório próprio, né? Então, ele entra como assistente em 13, e aí, em 25, ele tem o próprio laboratório. E aí, do ponto de vista eclesiástico, em 32, se torna diácono, em 40, ancião, em 65, ocorre a aposentadoria da Royal Institution, e em 67 a sua morte, né? Então, o biógrafo aqui, ele relata, né, que ele cresceu na igreja. Então é um perfil assim de um cientista que cresceu na igreja, né, com bases já cristãs dos pais, e que continuou e teve um sucesso muito grande, né, na parte científica, e que foi muito piedoso, teve muito relacionamento, né, teve professado a sua religião, sua fé cristã, e isso também de certo modo público, né? Ali ele vai falar de um modelo divergente, ele fala um pouco do público e do privado, né? Mas de certo modo ele sempre trouxe à tona, né, a sua fé na atividade científica. Então, só para ilustrar isso que eu coloquei para vocês aí do cronograma, esse é o Humphrey Davy, que era digamos assim, o cientista titular, né? E o Michael era assistente dele no começo da carreira. Uma ilustração aí da Royal Institution, né? Voltada aí para a parte científica. Uma ilustração de uma reunião, praticamente às sextas-feiras eles se reuniam, e aí
nas diversas áreas do conhecimento, né, física, química, biologia, geologia, né, na época história natural. Eles faziam apresentações apresentações científicas, né, seminários, e era a forma de ter o contato, né, a comunidade científica era principalmente esses encontros. E aqui uma ilustração do próprio Faraday apresentando ou dando uma aula, né, e aí com os elementos de experimentação química. A esposa, né, que ele casou, a Sarah Barner. Essa é o prédio o templo em que a igreja se reunia, então que ele participava lá, Sandemana, ainda existe, né, e está nessa rua aí, chama Faraday Close. Uma ilustração do laboratório, então a partir de 25 ele tem o próprio laboratório, então é uma ilustração aí do que provavelmente ele tinha. Ele foi visitado pela Rainha Vitória uma vez, provavelmente num desses aposentos aqui. E aí uma outra ilustração que eu achei mostrando aí a sua afinidade com instrumentação, experimentação, principalmente. O biógrafo dele, né, diz que ele passava os domingos, praticamente o domingo inteiro, né, em comunhão, né, na igreja. Então ele participava de um culto comum, participava dos ensinos, provavelmente bíblicos, e oração. Ele comenta que cada um desses períodos, cada uma dessas atividades tinha pelo menos 3 horas, né? Então, pelo menos 9 horas do domingo ele passava nessas atividades, e durante a semana ele visitava os irmãos da igreja, principalmente os necessitados, né? Esse senhor aí se chama John Tyndall, né? E o testemunho dele era o seguinte, né? Ele falava assim: no domingo o Faraday bebe de uma fonte que refresca sua alma para toda a semana. Esse cientista, né, ele era um físico, ele participava do X-Club. Então, nesse período, esse Clube X era composto por nove cientistas que eles queriam romper intencionalmente, né, a ciência com a igreja, a ciência com a atividade eclesiástica, né? Então, aqui inclui aí o Huxley e outros que eram muito ferrenho com a ideia da interferência, digamos assim, né, entre aspas, dos clérigos na ciência. Então, eles fundaram esse Clube X, e por aproximadamente uns 30 anos eles se reuniam para jantares e discutir estratégias na sociedade real de como separar de vez a ciência da religião, né? É bem interessante a existência desse clube, né? E tem outros pesquisadores também que participavam, ao todo 9, né? Bom, o biógrafo, então, ele fala de um modelo divergente, né, da ciência e da fé do ponto de vista do Faraday, né? Então, ele diz assim: a prática científica, ela se manteve separada das convicções religiosas, né? Isso é evidente, né? Hoje a gente também concorda com isso, no sentido seguinte: o método científico, ou a ciência, ela tem os seus pressupostos, ela tem a sua forma de fazer, e a religião, ela não deve interferir diretamente na prática, ou seja, a gente não vai fazer uma ciência gospel, né? Como diz lá o Guilherme de Carvalho, ou uma religião científica. Não, a ciência, ela tem os seus métodos, as suas experimentações, e de certo modo, né, isso é respeitado, mesmo que o sentido para aquilo, né, os resultados e o propósito daquilo tenham uma interpretação religiosa, né? E 2 pontos ele chama a atenção: a separação da vida privada e vida pública. Então, o Faraday tinha a tendência a separar. Isso me lembrou muito o modelo dos magistérios não interferentes, né, do Gold.
E, de certo modo, é uma prática comum, né? Assim, para nós, por exemplo, que não tivemos uma iniciação em ciência e religião, né? A tendência é que a gente faça aí, no final de semana, uma vida mais religiosa, um trabalho, uma vida mais científica ou mais laboral, e a integração ela não seja tão evidente, né? Apesar de que o nosso movimento agora é de integrar cada vez mais, né? Então, a atividade laboral com a fé, elas são integrais, justamente porque o Criador é o único, né? O que a gente estuda vem do mesmo lugar, né? A gente estuda a criação e tem um Criador. E seletividade, então o biógrafo, ele comenta que muitos dos temas que o Faraday estudava não dava margem para discussão sobre ciência e fé, assim, uma discussão que nem evolução, por exemplo, né? Então ele não entrava muito nos temas, o tema que ele trabalhava não dava muita margem, então ele nunca teve um conflito público, uma coisa direta, assim, né? E aí, né, a pergunta que aparece é por que houve separação ou seletividade entre ciência e fé de Faraday? Então, o biógrafo quer perguntar o seguinte: por que será que ele conviveu, né? Ele tinha, para alguns aspectos da ciência e fé, para alguns aspectos, ele tinha essa divergência, né? E aí ele retrata dois pontos, dois movimentos que ele chama, né? Um que é o idealismo romântico e outro que é a teologia natural. No primeiro movimento, né, o idealismo romântico, parece que a ênfase era na unidade, na integralidade, e o Faraday tinha dificuldade em aplicar esse conceito, né, no entendimento de Deus e o homem, ou Deus e o Criador e criatura, o Deus e o universo. Então, por algum motivo, né, esse idealismo romântico ele não fazia parte da visão do Faraday, né? E um segundo motivo era a teologia natural. E realmente a teologia natural da época, a teologia do Paley, né? Ele posicionava a razão acima da revelação, a natureza acima das escrituras, né? Isso ficou claro para mim, né, no começo desse ano, quando eu acabei de ler esse livro aqui do McGrath, O Ajuste Fino do Universo, que ele faz uma nova abordagem da teologia natural. E, basicamente, a teologia natural, essa da época dele, do Faraday, era uma teologia que buscava na natureza provas da existência de Deus, né? E hoje isso não é esse o método pelo qual se faz essas relações. Hoje é muito mais uma ressonância, digamos assim, uma compatibilidade do que uma prova, sabe? Então, a teologia natural do Paley, e nessa época, né, 1700, 1800, ela era muito voltada para isso, para olhar a natureza e achar evidências de Deus, provas, e essa prova era científica, em algum sentido, então chamava muita atenção para a razão em relação à revelação, tá? Então, esse era um ponto de conflito, ou que dava a entender que existia uma divergência do ponto de vista do Faraday para a relação de ciência e fé. E aí o modelo convergente é um modelo que o biógrafo, né, apresenta que as coisas se convergem, né? Ou elas são paralelas ou elas se fundem em alguma proporção. Primeiro, a vocação científica, né, ele atribui isso a um dom, digamos assim, ou uma curiosidade intelectual promovida justamente por ter crescido na igreja. Ele reconhece a metáfora dos dois livros, então o livro das escrituras, o livro da natureza, né? Isso é uma forma muito elegante de diálogo, né, entre ciência e fé. Chama atenção para artes manuais, que ele tinha muita, né, o pai dele era ferreiro, e então ele tinha muita habilidade manual, e isso se converteu também em atividade científica experimental. Perseverança, curiosidade intelectual, né?
Outro ponto, conceitos científicos, né? Então, o biógrafo ele chama aqui dois conceitos científicos que o Faraday desenvolveu, a teoria de campos e o paramagnetismo, que fazem uma certa referência a uma característica teológica, né? Na teoria de campos, em específico, deixa eu consultar aqui a minha anotação. Achei. Ele, digamos assim, ele usou uma teologia de que o Deus era todo-poderoso, né? Então ele juntou campos, unificou campos. Claro, ele deixa claro o seguinte, que é difícil mostrar uma conexão entre as crenças metafísicas e os componentes cognitivos da ciência, mas ele acha, né? O biógrafo acha que muito dessas características que ele conhecia de Deus e das doutrinas, ele levou assim como conceito ou como metafísica para desenvolver alguns conceitos científicos, tá? Uma outra coisa que chama atenção é a divulgação científica, né? Então, o Faraday ele era muito bom em divulgação científica, muito bom na escrita e na oralidade, e pelo que parece, ele sempre deixava claro, ou ele sempre, nas suas palestras, nas suas apresentações, ele deixava claro um vislumbramento com o transcendental, né, uma visão espiritual daquilo que ele estava fazendo, uma coisa que chamava a atenção do sentido da beleza, né, da bondade. Então isso, de certo modo, impactava a audiência. E também ele achava interessante a aplicação da ciência para o bem da humanidade, né? Então, as questões de química na Trinity House, o que chamou a atenção é que ele usava o conhecimento científico para melhorar, né? Ele buscava melhorar a qualidade de vida e melhorar as condições para as pessoas, tá? Mais um ponto, né, convergente seria o estilo de vida na ciência. Então, um relato aqui que tem do biógrafo é que o Faraday era um cara que ele era um pacificador, né? Imagina, ele estava entre os mais agressivos cientistas contra a igreja, por exemplo, né? E ele sempre lidou muito bem, nunca deu ouvidos para provocações, né? Nunca foi vingativo. Ele também recusou o que ele considera aqui, interpretou como honras terrenas. Então, a ele foi oferecida a presidência da Sociedade Real, foi oferecido um título de cavaleiro também, né? Então, ele ia se tornar um lord. Ele recusou simplesmente porque para ele não fazia muito sentido. Ao longo do tempo, parece que ele teve o salário não era atualizado, muitas vezes era cortado, e isso não afetava o trabalho dele, e tudo que ele inventou ele não patenteou, ele, né, simplesmente deixou de legado para a humanidade, digamos assim. E a última parte do artigo, né, os últimos anos, 1864, então ele diminui as funções eclesiásticas, ele era um ancião, então ele diminui a atuação, 65 se aposenta e 67 morte. Tá? Não sabemos, não está claro qual que é a causa da morte, mas pelo que relata é que ele tinha uma serena confiança, então ele estava assim, aposentado, passou os últimos anos em casa e ele tinha uma tranquilidade profunda, né? E até copiei um trecho aqui que provavelmente mostra o motivo, né? Então ele diz assim: esta paz se encontra unicamente no dom de Deus, e já que ele é quem a dá, né, a paz, por que haveríamos de temer? O indescritível dom em seu amado Filho é o fundamento de uma esperança que não se pode duvidar. Então, ele tinha profunda convicção, fé
das promessas, né, de Deus. Então ele viveu os últimos anos bem de forma tranquila, né? Aqui essa foto é uma homenagem a ele, né? Isso tá lá na igreja, no templo da igreja, tá? Diz aí onde que ele fazia seu culto, né? Ele costumava fazer o culto aqui e costumava sentar ali naquela posição. Então ele tem essa plaquinha de homenagem. Ele também tem uma estátua, né, em Londres, em homenagem a ele, né? Claro, isso depois que ele morreu, porque se fosse em vida ele ia recusar pela linha dele. Teve um enterro simples, então ele até foi oferecido um enterro, porque o pessoal dessa linha, dessa estirpe, digamos assim, na Inglaterra, o enterro era na abadia de Westminster, né, é onde todos os reis estão enterrados, Darwin e outros aí cientistas de renome estão todos aí enterrados na abadia de Westminster. E ele não quis, ele quis uma coisa simples, né? O Tyndall, né, no seu epitáfio, colocou justo e fiel cavaleiro de Deus. Ele tinha sólida confiança na autoridade das Escrituras, fé em Cristo e considerava a exploração científica como vocação cristã, né? Então aí se encerra aí, digamos, a biografia, né, a trajetória apresentada aí pelo autor, pelo Colin Russell, né? E um dos aspectos muito interessantes, né, de se estudar cientistas de fé é entender, né, como que eles relacionam, como que eles tendem a relacionar a vida com a atividade científica, né? E como que eles usam a fé, ou a cosmovisão, ou as doutrinas, né, para direcionar e para conduzir a atividade científica, né? Eu acho que esse pode ser um pouquinho da nossa discussão, da nossa conversa em seguida. O que eu queria sugerir para vocês, tem 2 livros, né? Um bem conhecido aí, O Teste da Fé, que são relatos de cientistas, autoridade internacional, tá? Que são cristãos, então eles relatam como que eles lidam com a ciência e a fé juntos. Então, se eles cresceram na igreja, se eles eram ateus e se converteram depois. Então, eles fazem um relato bem interessante. E tem um outro livro, né, pela Ultimato, da coleção Ciência e Fé Cristã, que é Verdadeiros Cientistas e Fé Verdadeira. É mais ou menos na mesma linha, só que com outros. Tem alguns autores, alguns cientistas que repetem, mas tem outros autores também. E basicamente é uma autobiografia, né? Cada um escreve sobre si mesmo, dizendo basicamente como que se converteu, como que é a sua fé e como que a fé afeta a atividade científica, a atividade relacional envolvida com a ciência, tá? Então eu encerro por aqui e a gente começa a conversar aí sobre esse tema que é muito interessante.